Capítulo 45. A coragem do Criador. No conto The Deluge at Norderney, O Dilúvio em Norderney, de Isaac Dinesen, são apresentadas 4 pessoas isoladas no sótão de um celeiro, durante uma enchente. Há um cardeal, uma senhora solteira, um rapaz e uma moça, todos desconhecidos uns dos outros. A enchente está avançando e eles sabem que aquela é sua última noite. O cardeal celebra o matrimônio do jovem casal, e então se senta com a senhora para conversar. Consideremos a lição que esses amantes nos ensinam, acima e antes de tudo, sobre a tremenda coragem do Criador deste mundo, diz o cardeal. Acredito que todo ser humano, por vezes, alimenta a ideia de como seria se ele próprio criasse um mundo. O Papa, de maneira lisonjeira, encorajou-me estes pensamentos quando eu era um jovem rapaz. Na época, concluí que, se tivesse recebido onipotência e carta branca, eu poderia ter criado um mundo excelente. Poderia de mim mesmo conceber as árvores e os rios, as diferentes escalas musicais, a amizade e a inocência, mas dou-lhe minha palavra de honra que não ousaria organizar esses assuntos de amor e casamento da forma como eles são, e meu mundo teria perdido lamentavelmente com isso. Que lição impressionante para todos os artistas. Não tenha medo do absurdo, não fuja do fantástico. Dentro do dilema, escolha a solução mais inédita e perigosa. Seja valente, seja valente. Ah, madame, temos muito o que aprender. Penso ser correto incluir a sexualidade como uma das boas dádivas que temos. É uma de nossas funções vitais, um fato básico da vida, sobre o qual não tivemos qualquer escolha e o qual não temos liberdade para alterar. Existe um princípio subjacente à sexualidade. O relacionamento entre marido e mulher, como já vimos, simboliza o relacionamento entre Cristo e a Igreja. Dentro da família de Deus, contudo, alguns têm enxergado a sexualidade como uma distinção a ser cuidadosamente obliterada. A declaração de Paulo aos Gálatas tem sido citada como prova de que não há diferença entre as respectivas posições de homens e mulheres. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26 ao 28. Porém, o homem que escreveu essas palavras é o mesmo que teve o cuidado de distinguir os papéis da mulher e do homem, exortando as mulheres à modéstia no vestir, ao silêncio na igreja, ao uso do véu e à submissão ao marido. Ele também foi generoso em seus elogios às mulheres que o haviam ajudado em seu ministério apostólico. Ele reconheceu que os dons espirituais haviam sido distribuídos tanto a homens como a mulheres, e estabeleceu regras para seu uso adequado. Mas ele manteve fortemente a distinção de sexos. Isso é o que importa. Além de jamais negar as diferenças sexuais, Paulo também as enfatizou. Essa passagem em Gálatas refere-se ao que acontece a um cristão por meio do batismo. Ele se torna, seja homem ou mulher, escravo ou livre, judeu ou grego, um filho. Ele desfruta os mesmos privilégios que desfrutam todos os filhos de Deus. Mas essa ordem da redenção não une os dois polos nem substitui a ordem da criação, como fica evidente na referência de Paulo a essa ordem em 1 Timóteo. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. 1 Timóteo 2, 11 ao 12. É um tipo equivocado de superespiritualidade que tenta apagar todas as distinções entre os cristãos. É uma forma de escapismo, uma fuga da responsabilidade, uma séria distorção da verdade. Agradeça ao doador dessa grande dádiva, Valérie. Não se junte àqueles que sentem vergonha dela ou querem fazê-la esquecer-se disso. Para começar, a ideia não foi sua, foi do seu Criador, e que Criador corajoso ele é. Sua obediência a ele ajudará outras mulheres a serem mulheres, assim como os homens a serem homens. Capítulo 46. O Santuário Interior. Deus não limitou a dádiva da sexualidade a quem ele anteviu que se casaria. A dádiva da relação sexual, porém, ele ordenou exclusivamente aos que se casam. Isso é inequívoco nas Escrituras. Não há exceções. Intercurso sem compromisso pleno para toda a vida é algo demoníaco. Essa suprema intimidade era misteriosa até mesmo para Paulo, que escreveu: Os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja.
Efésios capítulo 5, verso 28, 31, 32. Ninguém que odiasse mulheres poderia ter escrito isso. Não se poderia encontrar linguagem mais forte para denotar a intimidade entre Cristo e sua noiva. Indubitavelmente, é por causa desses mistérios que a união física está reservada a marido e mulher, dois seres que se entregaram incondicionalmente um ao outro diante de Deus e do mundo. Eles adquirem um conhecimento que a ninguém mais é dado conhecer. É o santuário interno do conhecimento humano. E Abraão conheceu sua mulher. Não vou lhe dizer onde, como ou quando fazer. Não vou lhe dizer o que vestir. Como você sabe, inclino-me a ser técnica demais. Em uma das minhas aulas de grego na faculdade, tive um colega que resmungava sempre que discutíamos longamente sobre alguma partícula ou modo em uma passagem do Novo Testamento. Se você for técnica demais, vai perder a bênção. Se é assim com o grego neotestamentário, também o é com o sexo. Tenha cuidado com livros que ensinam como fazer. Há um perigo na análise. Você não pode apreender o significado de uma rosa despedaçando-a. Você não pode examinar um carvão em brasa carregando-o para longe do fogo. Ele morre no processo. Há algo mortal na implacável investigação científica sobre a mecânica da atividade sexual. As luzes, as câmeras, os órgãos e instrumentos artificiais, os observadores que tomam notas e os relatórios assustadoramente detalhados que eles publicam para o deleite do mundo. Isso para não falar dos voluntários que participam dos experimentos coletivos, exibindo-se de bom grado pela causa da ciência e reduzindo essa preciosa dádiva não apenas à banalidade, mas a uma função corporal tão destituída de sentido para o ser humano quanto para o animal. Somos lembrados de que é tudo perfeitamente natural, e, portanto, supostamente se segue o fato de que mistério, silêncio e privacidade sejam de todo descabidos. Nós já superamos tudo isso. Fomos liberados. Temo que essa liberação não seja liberdade, mas uma nova e demoníaca escravidão. Ao jogarmos fora tudo aquilo que protegia seu significado, jogamos fora também a coisa em si. O que antes era de valor inestimável tornou-se agora o artigo mais barato do mercado. George Steiner escreveu: as relações sexuais são, ou deveriam ser, uma das fortalezas da privacidade, o lugar noturno onde nos deve ser permitido reunir os elementos fragmentados e acossados de nosso consciente em uma espécie de ordem e repouso. Os novos pornógrafos subvertem esta última e vital privacidade. Eles imaginam por nós, retiram as palavras que eram da noite e gritam-nas por sobre os telhados, esvaziando-as. As imagens de quando fazemos amor e os balbucios de que nos servimos na intimidade já vêm embalados. Nossos sonhos são postos à venda por atacado. É possível comprar livros didáticos, diagramas e fotos de técnicas sexuais em alta resolução. Espera-se que sejamos uma nação de virtuosos na cama. Ontem, Joe e eu fomos a Provincetown. Sentamo-nos a uma mesa sombreada por guarda-sóis na calçada e assistimos ao desfile de uma humanidade abatida, desgrenhada e seminua misturando-se, sacudindo-se e arrastando-se pela calçada em busca de diversão. Supõe-se que a nudez não devesse mover o ser humano. Pede-se que contemplemos sem choque, até mesmo sem surpresa, a exposição quase total de todas as formas e tamanhos físicos concebíveis. Mas eu não quero olhar para a nudez sem emoção. Quero que ela seja reservada para realçar, e não exposta para destruir, a profundeza da experiência individual. Sinto que estou sendo roubada dos incalculavelmente valiosos tesouros da delicadeza, do mistério e da sofisticação. A modéstia era um sistema de proteção, mas os alarmes foram todos desligados. A casa está aberta aos saqueadores. A distinção entre intimidade e transparência é totalmente eliminada. A moda da autenticidade e do compartilhamento tem feito seu pernicioso trabalho. Já não há mais um senso do que é apropriado em cada ocasião. Exibe-se o que deveria ser escondido. Grita-se o que deveria ser sussurrado ou coberto pelo silêncio. Lança-se na via pública o que deveria ser guardado para a ocasião, o lugar e o indivíduo apropriados. Sexo não é a coisa mais importante para fazer um casamento dar certo. Mas é, sim, algo importante. Não tem autoridade em si mesmo. Não pode conduzir-nos à liberdade. Não deve nos dominar. Finalmente, não pode satisfazer plenamente. Até mesmo nos maiores êxtases de amor, o amante sabe que aquilo não é tudo que existe. Nem mesmo a proximidade mais próxima é próxima o bastante. A relação eu-tu que pensávamos ser definitiva nos leva, em última instância, àquele outro tu. É a vontade de Deus que conduz à liberdade. É a vontade de Deus que satisfaz plenamente.
Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. 1 João 2, 7. Porém, o sexo é parte da vontade de Deus para maridos e esposas. É uma maneira pela qual eles o glorificam. Pense nisso. Eles não devem negá-lo um ao outro. Ame seu marido, ame o corpo dele, ame estar perto dele. Leia o belo Cântico dos Cânticos, um poema de amor incluído na inspirada Palavra de Deus. Poderíamos imaginar que um poema de amor devesse estar na Bíblia? Que descreve as belezas da amante aos olhos do amado e as do amado aos olhos da amante. Eles enxergaram um ao outro. A cabeça dele, seu cabelo, seus olhos, sua face, seus lábios, seus braços, suas pernas, sua aparência, sua voz, todos são mencionados com êxtase. O meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000. Cantares 5:10. Essa mulher tinha olhos para ver, um coração para amar e a capacidade de expressar isso em palavras. Talvez todas essas 3 coisas precisem ser aprendidas, mais por algumas mulheres do que por outras, mas eu realmente acredito que podem ser aprendidas. A esposa precisa de olhos para ver em todos os seus aspectos o homem que Deus lhe deu. Ela precisa de um coração treinado na prática de amá-lo. Ela precisa ser capaz de expressar o que vê e quanto ama. Somos seres humanos, feitos de carne e sangue, bem como de cérebro e emoções. Foi preciso que o Verbo se fizesse carne para podermos verdadeiramente entender como Deus é. Um homem inicia seu pedido de casamento com uma declaração de amor. No princípio era o Verbo. Ele o declara de todas as maneiras que consegue imaginar, através de palavras, gestos, olhares, presentes, flores. Mas é somente quando ele se casa com a mulher que a palavra enfim se torna carne, e seu amor é expresso mais plenamente. Mas então, a carne deve tornar-se verbo outra vez. Tanto a mulher como o homem precisam ouvir repetidamente que são amados. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Cantares 4:7. Verbo, depois carne, depois verbo, e assim por diante ao longo de toda a vida. Para uma mulher, a essência do prazer sexual é a entrega. Entregue a si mesma de forma completa, alegre e hilariante. Já falamos alguma vez sobre a hilaridade do sexo? Ninguém me havia preparado para quão divertido ele pode ser às vezes. Nem o marido nem a mulher devem privar um ao outro desse prazer, exceto por mútuo consenso, por um período limitado. O corpo dele agora pertence a você e o seu, a ele. Cada um tem poder sobre o corpo do outro, cada um mantendo o outro em santidade e honra diante de Deus. Você descobrirá que é impossível traçar a fronteira entre dar prazer e receber prazer. Se você se preocupar, acima de tudo, em dar, o receber será inevitável. Em alguns momentos, você sentirá que é impossível entregar-se, e seu marido, por amor a você, não o exigirá. Em outros momentos, você sentirá um apetite voraz, e ele não desejará nada além de cair na cama e dormir imediatamente. Então, seu amor por ele desejará o que ele quer, acima do que você mesma queria. Esse é outro tipo de entrega. Você desejará trazer ao seu amado seus próprios tesouros. Eles não lhe devem ser revelados antes do tempo, nem compartilhados em retrospecto com qualquer outra pessoa. Essas são suas próprias dádivas, únicas e excepcionais, e que não devem ser reduzidas a lugares comuns. Considere-as sagradas. Como Rabindranath Tagore escreveu, meus momentos marcados por Deus não precisam ser avaliados em praça pública. As coisas nem sempre serão claras e simples. Nesse assunto, como em todos os outros em que sua vida está intimamente ligada à de seu marido, você às vezes perceberá que precisa de ajuda. Lembre-se primeiro de que o próprio amor, o coração educado, tem uma maneira de lhe ensinar o que fazer. A ansiedade é pior do que inútil, é destrutiva. Paulo escreveu, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6-7, NVT. Foi Deus quem inventou o sexo. Aquilo de que precisam inclui as necessidades sexuais. Você pode falar com Deus sobre elas. Não é possível chocá-lo ou deixá-lo envergonhado. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Tiago 1,5, NVT.